Fala, galerinha esperta! E aí? Todo mundo tranquilão? Só na manha do jabuti? Suave na nave? Claro que sim! Convido novamente você para mais uma viagem geográfica. Eu, professor Jorge, estou convidando você de todos os rincões de Rondônia. Você, nossos queridos alunos que se esforçam aí para ter esse ensino médio tranquilão, só na manha, é isso, e com muita qualidade, convido você para mais essa aula. Obviamente, com o monitoramento aí dos nossos queridos professores presenciais, ok? Então, vamos junto? Vamos lá na tela, meu diretor? Aula 10.1. Galera, nós vamos continuar falando da questão da globalização e a parte 2 das migrações internacionais, ok? Parte 2. O que nós veremos hoje? Nós veremos a questão da fronteira norte-americana, famosa fronteira norte-americana, tão falada, né? Pessoal lá querendo entrar. Quem é que entra lá? Os cubanos, ok? São os cubanos, principalmente os cubanos. Mas tem até brasileiro, tem várias pessoas de vários países do mundo tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Falaremos também a questão da União Europeia. Também tem problema lá com relação à migração internacional, né? E também a questão da reação. A reação a quem? Aos estrangeiros, ok? Que reação é essa? Geralmente uma reação negativa. Geralmente uma reação de que eles não são bem-vindos, ok? Geralmente é assim, tá? Em relação às migrações internacionais, que tentam entrar de uma forma ilegal, né? Beleza, olha só. Os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes em todo o mundo e em toda a história. Olha só que informação importante. Os Estados Unidos é o país que mais recebeu e recebe imigrantes em todo o mundo, em toda a história. Ok? Os Estados Unidos são formados por grande diversidade de povos, ok? De origem europeia, asiática, africana e indígenas, ok? Os latino-americanos, porém, constituem atualmente o maior volume de imigrantes dos Estados Unidos, ok? Então, ali a gente vê, né, por exemplo, descendentes de africano ali, principalmente ali, jogadores de basquete, né? Aquela ginasta olímpica, a Simone Biles, ganhou várias era concorrente número 1 da nossa Rebeca, né? Então, lá tem essa história. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também negro. Então, eles são descendentes de imigrantes, ok? E os imigrantes, quando chegam e têm filhos, as pessoas já estão, naturalmente, já se tornam norte-americanas, ok? Então, atualmente, quem mais quer ir para lá, para os Estados Unidos, somos nós, latino-americanos, ok? Ou seja, todos os países da América Latina. Então, olha só, população nascida no exterior por local de origem. A origem dos imigrantes lá nos Estados Unidos, ok? Olha só, nós temos principalmente a Índia, México, China e Cuba, ok? Então, são os principais origens dos imigrantes lá em 2017, mas esse número não mudou tanto nos últimos tempos não, ok? Os Estados Unidos, eles são extremamente restritivos com relação à entrada de imigrantes.
O que isso significa dizer que são extremamente restritivos? Isso quer dizer, meus queridos, que eles controlam de uma forma muito intensa e significativa. Só para vocês terem uma ideia, para se tirar um passaporte para ir para os Estados Unidos, requer alguns meses de estudo e análise daquela pessoa, que eles fazem todo um estudo para saber a origem daquela pessoa, o que ela vai fazer, quanto tempo vai ficar, por que vai. Então, faz uma série de perguntas, depois faz uma retrospectiva da vida daquela pessoa, uma retrospectiva social, uma investigação. Então, é uma coisa realmente bem restrita, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Sobretudo após o ataque do 11 de setembro de 2001, eles vêm sendo mais rigorosos ainda na concessão de vistos de entrada para latino-americanos, africanos e asiáticos que desejam visitar o país. Então, tem gente que, mesmo pedindo, olha só, pediu visto, pediu uma licença, que o meu passaporte, olha só, sou uma pessoa de boa, tranquilão. Não significa dizer que eles vão aprovar, ok? Eu conheço pessoas que tiveram seu passaporte, seu visto negado para ir para os Estados Unidos, ok? E a pessoa de índole bacana, com referências, pessoa com emprego, com nível superior, e ainda assim ser negado a entrada nos Estados Unidos, ok? Por esse motivo de se ter tanta restrição para entrar nos Estados Unidos, é que tem uma outra forma de entrar nos Estados Unidos, que é uma forma, muito bem, eu ouvi aí você falar, uma forma ilegal. Então, e não é o adequado, né? Se você está entrando no outro país de uma forma ilegal, isso vai gerar e acarretar problemas para essa pessoa se ela for pega. Inclusive, falamos na aula passada que se uma pessoa for pega, entrando de uma forma ilegal, ela é deportada para o país de origem. O que significa isso? Significa que essa pessoa vai ficar detida, esperando um voo de avião para devolver essa pessoa para o país de origem. E vai ficar com um monte de restrições lá nos Estados Unidos por um bom tempo, para não poder entrar lá. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que os Estados Unidos, professor, eles têm uma certa discriminação? Exatamente. Olha só. E agora eu vou apagar, porque você fez essa pergunta aí, ó. Principalmente por causa do 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, quem não lembra, claro que vocês não vão lembrar, mas já ouviram falar lá em história, mas vamos relembrar. Foi o ataque às Torres Gêmeas. Ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, coração do capitalismo norte-americano. Jogaram aviões contra 2 prédios, morreram milhares de pessoas. Pessoas essas que nunca nem sequer foram encontrados os corpos, porque o prédio caiu, prédio altíssimos, e os aviões também. Então, quer dizer que foi uma coisa absurda, que, inclusive, os Estados Unidos fez uma caçada a uma pessoa lá do Oriente Médio chamado Osama Bin Laden. Então, foi a chamada guerra ao terror, guerra ao terrorismo. Então, dali para frente, ficou muito mais restritivo entrar lá nos Estados Unidos, porque agora eles estão desconfiando de todo mundo, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então, quer dizer que eles têm aversão a quem é latino-americano? Sim. Africano? Sim. Asiático? Sim. Porque os islâmicos são principalmente asiáticos, né? Entre os imigrantes clandestinos, olha só, os clandestinos são as pessoas que entram de forma ilegal. Acabei de falar para você. E quem são os principais? Quem é que se destaca como clandestino que ingressa ilegalmente nos
território norte-americano e ocupam postos de trabalho pouco qualificados. Quem são eles? Os mexicanos, ok? Os mexicanos. Por que, professor? Os mexicanos? Porque está ali do lado. Está ali do lado, é mais fácil para eles tentarem. Não tem que fazer um percurso tão grande, por exemplo, não sai tão caro como se, por exemplo, sair para um brasileiro, sair daqui da América do Sul, atravessar a América Central e ir para o México para tentar atravessar. Então, aqui o percurso é muito maior do que aqueles mexicanos que já estão lá nesse país, que é a América do Norte. Tá bom? Profissão, olha só, o que esse gráfico nos mostra? Esse gráfico é interessante. Ele vai nos evidenciar. O que a gente olha primeiramente num gráfico? O título. Qual é o título? Profissão de imigrantes, filhos de imigrantes e filhos de nativos. Olha só aqui, vamos ver de novo. Ambos os pais são nativos, cor rosa. Pelo menos um dos pais é imigrantes, é azul. E imigrante, o azul. Então, é a profissão deles. Então, a gente sabe que lá, essas pessoas que vão para lá, para os Estados Unidos, eles vão trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Essas pessoas estão indo para os Estados Unidos, né? A pergunta é, se lembra da aula passada? Sim, professor, falou da fuga de cérebro, sim. Aquelas pessoas que são fuga de cérebro, os Estados Unidos querem. Vão fazer de tudo para entrar lá nos Estados Unidos, para trabalhar de uma forma altamente qualificada. Que, inclusive, dei o exemplo aqui de uma pessoa que saiu daqui de Rondônia, teve sua pesquisa e foi convidada e o seu projeto foi aprovado para ela ir embora lá para o Japão e ela foi. E tantos outros que saem daqui, que são doutores, mestres, cientistas, pesquisadores, saem daqui do Brasil e vão para os Estados Unidos convidados, ok? Então, são pessoas altamente qualificadas que, quando chegar lá, já têm um destino, já têm um emprego, são muito bem-vindas, porque vão ajudar a inovação tecnológica desse país. E serão bem pagas, muito melhor pagas, remuneradas, do que no seu país de origem, como o Brasil. Beleza? E agora a pergunta que eu faço, falei da fuga de cérebros. E essas pessoas que estão indo para lá de forma clandestina, será que elas têm toda essa qualificação? Será que essas pessoas que estão indo de forma clandestina para os Estados Unidos vão para trabalhar na área nos melhores empregos mais remunerados, nos empregos mais qualificados? É lógico que não, ok? Geralmente, não vou dizer que 100%, mas uma grande maioria esmagadora dessas pessoas vão para trabalhar nos serviços que os norte-americanos não querem fazer. Beleza? Professor, dá um exemplo. No restaurante, lavar prato. Professor, dá outro exemplo. Jardineiro. Professor, dá outro exemplo. Ser mecânico. Professor, dá outro exemplo. Na agricultura. Então, esses empregos aí que os norte-americanos não querem, é que os latino-americanos vão trabalhar. Beleza? Vamos lá, meu diretor, na tela, que eu vou explicar melhor o gráfico, que está todos eles aqui, ó. Na área de serviços, né? Lanchonetes, restaurantes, serviços mecânicos. Outro, construção e extração, construção civil e extração de minérios. Na produção, na área industrial, na área de transportes e fretes, na agricultura, pesca e silvicultura. Nos serviços de instalação, manutenção e reparos, na área de vendas de setores e afins, em escritório como assistente administrativo, profissionais liberais e afins, gestão, negócios e finanças. Então, são essas as áreas que o pessoal sai clandestinamente, chega nos Estados Unidos e é a área que eles vão trabalhar.
ok? Aqui uma imagem da fronteira dos Estados Unidos com o México. É uma fronteira que é muito bem monitorada, ok? Tem áreas, inclusive, que os Estados Unidos jogam cobras lá para picar as pessoas que tentam atravessar. Então, tem jararaca lá, tem animais peçonhentos que, quando a pessoa quase consegue entrar, acontece isso, acaba morrendo, ok? De acordo com o Escritório de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras, entre outubro de 2018 e julho de 2019, foram detidos 760 mil imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então, são várias as barreiras que as pessoas encontram. As pessoas atravessam áreas com esses animais peçonhentos. Tem a questão dos policiais de fronteira que estão só esperando eles chegarem para prendê-los. Tem a questão das dificuldades das pessoas aí atravessando rios, garapés. Então, é um risco que as pessoas correm. Às vezes, passam dias com fome, sem beber água. Não é isso, Batatinha? Conhece alguém nessa situação lá? Conheceu alguém que foi querer para os Estados Unidos e voltou? Olha aí, o Batatinha também conhece. Eu também conheço. E são deportados, são mandados de volta. E aí fica, entre aspas, assim, como se fosse a carteira suja para entrar lá por um bom período. Ok? Importante saber. Para conter o fluxo migratório, o policiamento da fronteira entre o México e os Estados Unidos foi reforçado a partir da década de 80. Muitos imigrantes latinos tentam entrar clandestinamente em solo norte-americano. Então, é um país que sabemos que é a grande potência econômica do mundo. Realmente, o pessoal pensa, quando chega lá, a pessoa que entra lá e consegue isso aí, mesmo que entrando de forma clandestina, chega aqui, diretor, vamos lá. As pessoas, quando elas entram lá de forma clandestina e ficam, realmente elas vão ter uma mudança de vida, mesmo com os empregos não tão bons, porque é em dólar. E esse dólar que eles ganham, o dinheiro que ele manda, ele se mantém lá e ainda dá de mandar uma grana aqui para os parentes que ficam no Brasil. Por isso que entre aspas, vantajoso entrar de forma ilegal, porque ele vai ter um salário que às vezes é muito maior, 3, 4 vezes maior do que ele ganhava aqui no Brasil, ok? E aí ele consegue mandar dinheiro para ajudar a família aqui, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. E os cubanos, hein? Olha aí. A partir da década de 90, os Estados Unidos começaram a receber grande número de imigrantes cubanos. Por que isso aconteceu? Porque a União Soviética entrou em colapso, ok? A União Soviética se desintegrou, ok? Os cubanos são ainda socialistas, e a União Soviética, quer dizer, né? A União Soviética era socialista e era o principal representante do socialismo. Só que o socialismo na União Soviética colapsou e a União Soviética se desintegrou, ok? E eles eram um grande parceiro dos cubanos, ok? E também o leste europeu era também socialista. Então, lá no final dos anos 80, isso houve um reflexo imediato na economia cubana. Eles ficaram a ver navios, não tinham mais aquela ajuda que os soviéticos davam para eles, ok? E muitas pessoas começaram a migrar para os Estados Unidos, falando dos cubanos. Cuba perdeu o mercado preferencial para os países sociais de seus produtos de exportação, como açúcar e fumo, além da ajuda financeira que a União Soviética mandava para eles. Então, Cuba
é um país ali central, na América Central, né? Ele perdeu o mercado, ele vendia para os países socialistas. E aí ele perdeu esse mercado justamente porque esses países socialistas agora vão começar a negociar mais com os países do bloco ali da Europa. Esses países socialistas também estavam ali na Europa, ok? Como, por exemplo, professor, a Romênia, a Hungria, ok? A Polônia. Então, esses países agora vão começar a procurar no próprio mercado europeu reestruturar também a sua economia. E aí Cuba entrou num problema gravíssimo econômico. E, além disso, teve o embargo econômico norte-americano imposto a Cuba, ok? E esse embargo econômico é desde os anos 60 e que se mantém até hoje. A economia cubana ainda sofre muitas restrições, ok? Vamos lá falar sobre isso. Você já viu algum filme sobre Cuba? Beleza, se não viu, não tem problema. Mas, se você vê alguma reportagem, se você entrar na internet, os carros cubanos são da década de 50. São carros antigos e ainda assim, muitos deles muito bem preservados, justamente porque os Estados Unidos fez esse embargo econômico onde eles não podiam comprar nada de outros países capitalistas aliados aos Estados Unidos, e nem os Estados Unidos permitia com que eles vendessem para esses países. Então, é como se tivesse congelado a economia de Cuba e eles ficassem, entre aspas, que parados no tempo economicamente, ok? E sofreram e sofrem muito com isso. Inclusive, as pessoas têm restrições em Cuba até em relação à quantidade de alimentos e suprimentos mensais. Uma família pode ter lá, tem uma quantidade para comprar, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então é isso, os cubanos, eles sofrem ainda com esse embargo, com esse atraso econômico, tá? E agora vamos falar sobre a fronteira da União Europeia. No final dos anos 80, a desestruturação do sistema socialista e a crise econômica gerada nos países do leste europeu e na então União Soviética, acabei de falar dela, né? Favoreceram as migrações econômicas, levando milhares de pessoas a se mudar para os países da Europa Ocidental em busca de melhores oportunidades de emprego e vida. Ok? Os países situados... Eu vou voltar aqui e vou falar aqui para vocês uma coisa. Vamos lá. Então, fique claro para vocês, quando se falar... Vamos lá, meu diretor? Então, quando se falar do leste europeu, anota aí. Leste europeu são países que eram socialistas, tinham influência, principalmente da União Soviética, e que estavam economicamente atrasados, ok? Quando se falar em Europa Oriental ou leste europeu, é a mesma coisa. Agora, quando se fala em Europa Ocidental, são os países da Europa, esses que você conhece. Esses países bonitos e ricos, ok? Professor, dá exemplo. Esses países ricos da Europa Ocidental é França, Alemanha, Espanha, Finlândia, Noruega, Suécia, Suíça, Itália, ok? Entre outros. Então, quando você ouvir falar em Europa Ocidental, são países capitalistas que estavam sob a influência dos Estados Unidos e que são ricos até hoje. O leste europeu eram países de influência, estamos falando da Guerra Fria, ok? Estavam sob a influência da União Soviética. Naquele momento histórico, eles economicamente estavam muito mais atrasados do que a Europa Ocidental, influenciada pelos norte-americanos. Beleza? Anote isso aí. Vamos lá na tela, meu diretor. Então, as pessoas estavam fugindo desse leste europeu. Vou apagar tudo de novo, para você, agora que eu expliquei isso para vocês. Ó. Eles estavam saindo dessa crise econômica que estava tendo lá no leste europeu e estavam indo para a Europa Ocidental em busca de oportunidade de emprego e melhor qualidade de vida.
ok? Devido ao quê? À crise econômica do colapso do sistema socialista, ok? E que desintegrou a antiga União Soviética. E aí tem a questão dos países lá da África, especialmente o Maghreb, que constitui outro importante foco de movimento migratório em direção aos países da Europa Ocidental. Então, de um lado, olha só, de um lado, vamos ver, vou apagar de novo, de um lado nós tivemos países do leste europeu migrando para onde? Para a Europa Ocidental, que são os países ricos que eu acabei de falar. Como já se não bastasse esses países do leste europeu, e ainda tem país africano, países da África, indo também para a Europa Ocidental. Olha só, então, aqui, ó, países como Marrocos, Argélia, Tunísia, ok? Tudo indo ali para a questão, para a Europa Ocidental, ok? Que países esses? Espanha, França, Itália, Grécia. Desde a segunda metade da década de 90, a UE, quando você ouvir falar nessa sigla aqui, ó, UE, anota aí, quer dizer União Europeia, vem tomando medidas drásticas para o fechamento de fronteira. Opa! Professor, então quer dizer que os europeus estão também tomando medidas de restrição igual aos Estados Unidos? Perfeito, é isso aí. Para fechar a fronteira contra esses imigrantes, ok? A livre circulação de pessoas dentro da União Europeia levou países membros a adotar medidas comuns de restrição à imigração de países que são fora do bloco, ok? Aí vocês estão vendo aí, ó, um slogan, uma imagem feita lá pelos portugueses, né? Dizendo não à imigração. Dizemos não, basta de abuso. Olha só, para eles, ó, essa imigração dessas pessoas que vêm de outros países vai trazer criminalidade, vai gerar desemprego, porque vai pegar emprego de quem já está na Europa, vai fazer baixar o salário, ok? Tem a questão do multiculturalismo, ou seja, vai misturar as culturas, ok? Então, é uma forma de xenofobia, ok? Discriminar quem é estrangeiro, ok? Reações aos estrangeiros, ou seja, xenofobia. Muitos estrangeiros residentes na Europa são responsabilizados, olha só, colocam culpa nos estrangeiros, pelos efeitos devastadores da crise, especialmente ao desemprego que atinge a população mais jovem, ok? Aumentam gastos públicos com essa população de imigrantes. Dá um exemplo, professor. Saúde. Os postos de saúde e os hospitais vão ter que gastar mais dinheiro, porque pessoas de fora estão indo para lá e estão indo para os hospitais. Escolas, vai ter que gerar mais carteiras de escolas para esse povo. Então, para eles, tem gastos públicos. Então, é uma forma de discriminar eles. A entrada de refugiados lá do leste europeu contribuiu para aguçar o sentimento nacionalista e para o crescimento dos grupos de extrema-direita de caráter xenófobo. Está aí, ó, xenofobia, o conceito de xenofobia. Qual é o conceito? O termo de origem grega se forma a partir da palavra xenos, que é estrangeiro, e phobos, que quer dizer medo. Medo ou aversão a quem é estrangeiro, ok? Um preconceito contra essas pessoas estrangeiras. Tem os grupos xenófobos chamados neonazistas, que promovem centenas de atentados contra a população turca, que forma o maior contingente de imigrantes da Alemanha. A xenofobia é um fenômeno muito expressivo em quase toda a Europa, como na Áustria, Espanha, Itália, França, ok? Lá tem muita xenofobia e também racismo, como vimos acontecer com o nosso... A gente vê, em vez de quando acontecer com um jogador brasileiro, que estão atuando, por exemplo, lá na Espanha, na França, ok?
Muitos imigrantes da Alemanha e França são de origem muçulmana. Aí tem um outro nome, ó, islamofobia, ou seja, medo de quem é do Islã, ok? Aversão a quem é do Islã, ou seja, é uma aversão por questão religiosa, ok? Não esquecendo que os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos foram feitos por Osama Bin Laden, que se dizia muçulmano, não é isso? Que se dizia islâmico, ok? E esse preconceito ele foi intensificado pelo atentado de 2001, né, lá nos Estados Unidos, a Torre Gêmeas, acabei de falar, atentados ao metrô de Madrid e Londres, e os ataques terroristas na França em 2015. Então, ele já tem esse histórico desses islâmicos, esses extremistas, fazendo esses terrorismos lá, homem-bomba, tá, botando bomba em metrô. Então, é por isso que eles também tomaram essa aversão, ok? Existe uma lei francesa que proíbe os símbolos religiosos ostensivos, como o véu islâmico, o quipá judaico ou os grandes crucifixos nas escolas públicas. Olha só que nível que chegou lá na França. Na França, a questão de imigração sempre foi relevante. Esse país tem uma localização central na Europa, constituindo uma posição privilegiada para o comércio mundial e um local de passagem, ingresso e saída de pessoas. Segundo diversas instituições de direitos humanos, atualmente o perfil acolhedor, entre aspas, do país está cedendo lugar para uma postura mais rígida e preconceituosa. Cerca de 1/3 dos imigrantes na França é do Maghreb, ou seja, ali da África, né? Especialmente os imigrantes da Argélia e do Marrocos. E cerca de 25% corresponde aos africanos subsaarianos, ou seja, lá os países subsaarianos são aqueles países extremamente pobres, que estão ali perto localizados ali perto do deserto do Saara, ok? O restante se divide entre imigrantes da Ásia, América e da própria Europa. Olha só que interessante. Se a seleção francesa não tivesse seus jogadores imigrantes, faltaria nada mais do que 7 jogadores, entre eles Karim e Benzema, que o pai dele é argelino. Olha só que interessante. Hoje tem o Mbappé, né? Então são vários jogadores negros que estão na seleção francesa e que eles também são, entre aspas, preconceituosos, ok? Os imigrantes ilegais se originam, sobretudo, da África e do leste europeu, e lá para a França, tá? Esses grupos são marginalizados, estigmatizados e responsabilizados por grande parte de problemas socioeconômicos lá na França, como desemprego, violência e falta de escolaridade. Olha só, lá no mar Mediterrâneo, várias barcaças são encontradas assim, cheias de pessoas da África querendo entrar lá na Europa, principalmente pela França, ok? Isso deu início lá pelos idos de 2011. E quem eram esses imigrantes? Principalmente regiões de conflito. Conflitos esses da onde? Do Oriente Médio e da África, ok? E também do leste europeu. E a imigração gerou uma crise humanitária, porque esse povo todo vai ficar como? O que eles vão comer? O que eles vão vestir? Onde vão morar? Então, a ONU viu isso como uma crise humanitária. Então, as crises de imigrações, né, elas acontecem principalmente, os motivos dessas migrações são principalmente por questões econômicas, militares e políticas. E ainda tem aquela questão que eu falei, né, perseguições étnicas e religiosas. A principal rota de travessia é pelo mar Mediterrâneo. Vou circular aqui para vocês, isso aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Esse mar Mediterrâneo, não, vou apagar e vou botar outra cor, um azulzinho. Não, o azul também tem ali. Verde também tem. Deixa eu ver uma cor. Lilás, pronto. Então, esse aqui é o mar Mediterrâneo. Ok? Esse mar Mediterrâneo é a rota por onde vão as pessoas que querem chegar na Europa. E elas vêm principalmente da África. Que países são esses? Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Síria, Turquia. Ok? Todo mundo querendo chegar aonde? Na França, Espanha, Itália, Grécia. Ok?
ok? E de lá se espalhando para outros países da Europa, ok? Só que isso tem problema, isso acontece problemas aí, porque tem gente que está morrendo nessa tentativa de travessia. E muitas pessoas morrem, às vezes, de fome, de desidratação, às vezes um barco afunda. É uma crise humanitária absurda, ok? E na Europa tem a solicitação de refúgio, ainda tem aquela questão dos refugiados, né? Então, quem são as principais nacionalidades que recebem esse refúgio? Síria, a guerra na Síria, Eritreia, Afeganistão, Irã e Iraque. Quem é que aprova, os principais países que aprovam e aceitam essas pessoas desses países refugiados? Alemanha, Suécia, França, Itália. Mas a questão do refugiado, quando há solicitação, é porque ele está entrando de uma forma legal. Ok, pessoal? Então, agora esse gráfico nos mostra aí o quê? Solicitação de refúgio em países selecionados da Europa. Então, o grande campeão aqui de solicitação é a Alemanha, ok? Na época tinha a primeira-ministra lá, a premier, Angela Merkel, ela era muito a favor. Inclusive, foi uma das situações que fez com que ela perdesse o grande prestígio, porque a Alemanha não estava querendo, as pessoas lá, os principais políticos, não estavam querendo aceitar mais a grande quantidade de imigrantes que estava acontecendo e tendo lá na Alemanha. Beleza, meus queridos? É o seguinte, daqui a pouco a gente volta para falar de uma forma bem resumida aí desse assunto tão interessante, que é a questão da imigração lá na Europa. É isso aí, galera. Era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele resumão legal. Beleza? Tchau!